E aí, meninos? Vamos lá então fazer aí uma correção, certo? Do capítulo 3, sessão extra, lá na página 62. Então vamos pegar aí a apostila de vocês na página 62, a sessão extra, que a gente vai fazer então a correção agora, certinho? Então vamos lá, sétimo ano. Na sessão extra, a questão 1 fala o seguinte: as imagens apresentam exemplares de algas verdes à esquerda e das briófitas à direita. Embora ambas sejam verdes, não pertencem ao mesmo reino. Enumere as semelhanças e as diferenças que existem entre esses dois tipos de organismos. Então vamos lá. Eu tenho aí as algas, certo? Que vão pertencer ao reino dos protistas, certo? E eu tenho as briófitas que pertencem aos reinos dos vegetais. Então eu tenho dois grupos aí bem distintos. Quais são as semelhanças entre elas, por se parecerem, né? Elas têm algumas semelhanças, e quais são as diferenças entre esses dois grupos? Então vamos lá. Coloquem aí assim: semelhanças entre elas. Ambas são eucarióticas, certo? Eucarióticas é o que? Elas são formadas aí por células que têm a carioteca, a membrana que reveste o núcleo, diferente, por exemplo, das bactérias, né, que tem aquele DNA todo espalhado no interior do núcleo. Então elas são eucarióticas, tem a célula com o núcleo organizadinho, DNA, o material genético todo dentro do núcleo. Elas são também pluricelulares, formadas por várias células, e elas também são organismos fotossintetizantes, então elas realizam a fotossíntese e dependem de água para a sobrevivência. Então, as semelhanças são eucarióticas, pluricelulares, fotossintetizantes e dependem de água para a sobrevivência, certo? De grande quantidade de água, diferente dos outros grupos. Então, elas estão muito ligadas à água aí no processo de reprodução também, tá? E pede também as diferenças entre esses dois organismos. As diferenças: a alga vive em ambiente aquático e as briófitas vivem no solo úmido, mas é na terra, certo? Então, uma das diferenças é as algas são aquáticas e as briófitas são terrestres. Outra diferença também é que as algas, elas não possuem tecidos verdadeiros, certo? Ok? Então, a diferença ficou que as algas vivem no ambiente aquático e as briófitas vivem no ambiente terrestre, mesmo precisando de umidade. E lembrando que as algas não possuem tecidos verdadeiros, certo? Diferente das plantas, xilema, floema, né, os vasos condutores e tudo mais, meristemas, elas não, elas são organismos bem simples, certinho? Então vamos agora para a questão de número 2, que diz o seguinte: identifique na imagem as substâncias que estão sendo produzidas, consumidas ou liberadas em cada um dos processos representados pelos números. Vamos para a planta. Na planta aí, do lado esquerdo, tem a respiração, certo? A respiração. Em que consiste o ato de respirar? A respiração da planta é a mesma respiração que a nossa. Respirar é o que? Absorver oxigênio e eliminar gás carbônico. Então, a seta de número 1, quando eu tenho a seta entrando na planta, na respiração entra pela folha da planta o oxigênio e sai o gás carbônico. Então, 1 oxigênio e 2 gás carbônico. Do lado direito, nós temos a fotossíntese. A fotossíntese é o processo contrário, oposto à respiração em relação aos gases. Então, na fotossíntese, a planta absorve gás carbônico e elimina oxigênio.
Gênio. Então, o número 3 é a seta que está eliminando, está saindo da folha oxigênio. E a seta número 4 na fotossíntese, que é o que está entrando na folha, vai ser o gás carbônico. E a transpiração, que é a seta de número 5, vai ser aí eliminado o vapor de água. Transpirar, igual a gente, tô transpirando, tô suando, tô eliminando água. Certo? Então ficou oxigênio, gás carbônico e vapor de água. Questão de número 3. Um filme de ficção científica viam-se gigantescos musgos do tamanho de palmeiras. Na verdade, os musgos têm porte reduzido, são bem pequenos, né? As briófitas, com alguns centímetros de altura, 2, 3 centímetros de altura na média. Que estruturas, letra A, inexistentes nos musgos verdadeiros, deveriam estar presentes nos musgos gigantes para que eles atingissem tal tamanho e por quê? Eu tenho que lembrar que as plantas grandes, de grande porte, têm uma grande variedade aí, tem uma grande dimensão, e para a água sair das raízes e chegar até as folhas, né, a seiva bruta, e descer também das folhas até as raízes, elas precisam de vasos condutores, porque o fluxo de água tem que ser de líquidos, aí seiva bruta elaborada é bem intenso. Já as briófitas, por serem muito pequenas, elas não possuem vasos condutores. A água vai passando de célula por difusão. Você imagina agora uma briófita de 10 metros de altura. Imagine essa água passando de célula por célula, certo? Até chegar nas estruturas do ápice. Então isso demoraria muito tempo, levaria talvez até anos, vai saber, né? Aí depende da altura e tudo, da dimensão da planta. Então, isso não seria nem um pouco viável para a sobrevivência dessa planta. Então, se uma briófita ela fosse gigantesca, tivesse um tamanho grande, igual que está falando aí nesse filme de ficção científica, as briófitas deveriam, resposta, elas deveriam possuir vasos condutores, certo? Para levar com maior facilidade a água e os nutrientes pelo interior da planta, certo? Então elas deveriam possuir vasos condutores, certo? Para que possibilitasse agora com maior eficiência o transporte da seiva, da água e dos nutrientes. Questão B da número 3 fala o seguinte: como ocorre o transporte de água nos musgos? O transporte de água no musgo vai de célula a célula, por difusão é o nome desse processo. É um processo muito lento. Então, coloquem aí, de célula para outra célula. E o nome desse processo é difusão. Questão número 4. Uma das mais importantes adaptações das plantas ao meio terrestre foram os vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, né? As plantas vasculares conseguiram se dispersar pelo ambiente terrestre e ocupar locais mais secos. Letra A. Quais foram as primeiras plantas a apresentar os vasos condutores? A primeira planta a apresentar o vaso condutor foram as pteridófitas. Olha no grupo evolutivo: briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Briófita não tem vasos condutores, são muito pequenas. A água vai passando de célula a célula. As pteridófitas, que são as samambaias, aí como grandes representantes, algumas delas têm tamanho elevado, né? O samambaio sul chegando a alguns metros de altura. Então, o que possibilita isso são os vasos condutores. As pteridófitas são o primeiro grupo a apresentar os vasos condutores. E letra B, cite as diferenças entre a seiva bruta e a seiva elaborada. Seiva bruta é aquilo que a planta absorve pelas raízes aí, por exemplo, vai ser o quê? Água e sais minerais. Então bota seiva bruta, água e sais minerais. E a seiva elaborada vai ser a água e os açúcares.
Os açúcares agora provenientes da onde que eles são produzidos? No processo de fotossíntese, quando a planta pega a seiva bruta, a água e os minerais absorvidos lá pela raiz e também absorvidos pelas folhas, leva tudo isso para o interior da folha, aí ela vai pegar a água, vai pegar os minerais, vai pegar gás carbônico, vai transformar tudo isso agora numa seiva elaborada através do processo de fotossíntese e vai redistribuir para toda a planta, até para as células das raízes, para então conseguir manter a planta viva, porque a planta agora precisa de energia, essas células estão precisando de energia. Então a diferença entre seiva bruta e seiva elaborada é que a seiva bruta ela é formada aí por água e sais minerais principalmente, e a seiva elaborada formada por água e açúcares. Questão número 5, da página 62. Assim como as pteridófitas, as gimnospermas têm caule, folhas, raízes e vasos condutores de seiva. No entanto, uma importante estrutura ocorre nesse grupo e não nas pteridófitas. Qual é essa estrutura e que vantagem adaptativa ela representa? Qual estrutura que aparece pela primeira vez no grupo das plantas nas gimnospermas, mas não aparece nas pteridófitas? É a semente. Então, a estrutura é a semente. Lembrando que essa semente, ela não é protegida por um fruto, certo? É uma semente nua. Então, qual é a vantagem da planta ter a semente? A vantagem que agora vai ocorrer o processo de dispersão da semente. A semente pode ser transportada, levada para longe da planta através do vento ou de alguns animais, como por exemplo as gralhas, né, que comem aí a semente, o pinhão da araucária, e leva essa semente, enterra ela em vários locais. Então a importância é o que? É a dispersão, que leva essa semente para longe da planta mãe, possibilitando o surgimento de novas plantas. Página 63, questão de número 6, fala o seguinte: uma das características das coníferas, né, os pinheiros, olha o formato de cone, certo? É terem suas folhas reduzidas. Qual é a vantagem desse formato? Qual é a vantagem dos pinheiros ter aquela folha bem reduzida, né? No formato aí de agulha? É evitar a perda de água. Evitar a perda de água e o acúmulo de neve, certo? Então a resposta é evitar a perda de água e acúmulo de neve. Ah, mas por que evitar uma perda de água? Quando está no período do inverno, neve. Tem água, mas a água está congelada. Se a água está congelada, ela não está disponível para a planta absorver. Então a planta não pode se dar ao luxo de tirar a água interna dela e jogar para fora. Então, aquela folha reduzida evita perder água e também evita acumular a neve. A neve bate e vai sendo agora, né, eliminada de cima da planta, porque isso poderia quebrar a planta, os galhos e prejudicar então o desenvolvimento da planta. Questão 7. As plantas apresentam grande importância econômica, sendo usadas pela espécie humana desde sempre. O desenvolvimento tecnológico na nossa sociedade aperfeiçoou as formas de uso. Elabore uma lista de usos nos diferentes tipos de plantas pelos humanos. Eu vou apenas citar uma característica e depois fica aberto aí para vocês colocarem aqui quiserem. Vamos começar lá com as briófitas, certo? Briófita, qual a importância das briófitas? Do musgo pra gente. O musgo, a turfa, né, em alguns locais, o musgo, ele é utilizado como adubo, como alimento para algumas espécies de animais, e ele também pode ser utilizado como combustível. Então, o musgo, né, essa chamada turfa, as briófitas, elas podem ser utilizadas como adubo, como alimento para animais e também como combustíveis, certo? Depois vamos ao segundo grupo, pteridófitas, as samambaias. Qual a importância que nós temos aí para as samambaias? As samambaias, elas são muito utilizadas na ornamentação,
certo? Muito utilizadas aí dentro de casa, para embelezar, deixar o ambiente mais agradável, em jardins, né? São muito utilizadas e elas também, né, hoje em dia não mais tão utilizado. A gente teve há um tempo atrás a utilização do xaxim, né, quando cortavam-se fragmentos do tronco aí das raízes dessas samambaias e utilizava eles então para colocar orquídeas dentro. Hoje em dia essa prática na Samambaia Sul se encontra proibida porque ela está em risco de extinção. Outro grupo que nós temos é as gimnospermas. As gimnospermas também têm muita importância para a gente, né? Os pinheiros têm a importância tanto da ornamentação, né, para deixar o ambiente, as casas aí mais bonitas e tudo mais. Elas também têm uma importância muito grande no consumo da madeira, certo? A madeira delas são muito utilizados, os pinos, né? Muito utilizado. A casca, as plantas, todas as partes dessa planta são muito utilizadas. A indústria farmacêutica também utiliza muito a farmacêutica, os cosméticos produzidos, né? Aqueles cheiros que os pinheiros têm. Vou comprar tal substância tem um cheiro de pinho, né? Aquelas essências extraídas aí das resinas. Então a gente tem utilizando esses pinheiros na culinária, a gente pode comer o pinhão, né? Aquelas sementes. Utiliza para fabricação de produtos, de beleza, farmacêuticos. Então são N aplicações que eles têm. Você pode colocar uma ou duas, certo? E depois temos o grupo das angiospermas. Nós temos aí as flores utilizadas, né, para embelezar ambientes, essências que são produzidas, retiradas dessas plantas para fazer perfumes e tudo mais. Tem também a importância da madeira das angiospermas, que é muito utilizado. Olha aí, o pau-brasil, né, o ipê, são madeiras de lei muito caras, né? Nós também temos os frutos que elas produzem para a gente, as folhagens. Então estão aí bem dispersas na nossa alimentação aí de uma forma muito ampla, certo? Vamos então agora para a questão de número. Me perdi. 8. Orientado pelo professor, um aluno coletou elementos vegetais para uma aula de ciências. Obteve uma significativa variedade de folhas, flores, frutos e sementes de diferentes espécies de plantas. Dos elementos coletados, quais são órgãos vegetativos e quais são órgãos reprodutivos? Órgão vegetativo, eu só vou ter a folha aí, certo? Que faz parte do vegetal e atua aí no processo de fotossíntese e transpiração. Então, órgão vegetativo, folha. Órgão reprodutivo, quem vai atuar na reprodução aí? Eu vou ter, então, as flores, atraindo o polinizador. Eu tenho os frutos, atraindo o dispersor. E a semente, né, que vai aí servir então é o embrião, né? A semente ela serve agora para surgimento, né? Como nutrientes para o surgimento de uma nova planta. Então, vegetativo, folhas, reprodutivo, flor, fruto e semente. Número 9 pede para classificar as imagens como monocotiledôneas e dicotiledôneas. Vamos só relembrar. Monocotiledôneas, raiz de cabeleira, aquelas raízes todas, né, igual um pé de cebola, tá? Folha das monocotiledôneas, as nervuras dela, aquelas linhas todas retas, tá? Chamadas de nervuras paralelinérveas, ok? Então, olhando para as imagens aqui, a primeira eu tenho aí um milho. O milho é uma monocotiledônea. A segunda tem um pé aí que não dá para saber qual é exatamente a planta, mas mostra aquela raiz de cabeleira, raiz toda por igual, né? Todas geralmente do mesmo tamanho, aquele bolado aí. Também é uma monocotiledônea. No terceiro eu tenho aí o arroz, também uma monocotiledônea. Então ficou mono, mono e mono até agora, MMM. A quarta imagem já é uma raiz pivotante, uma raiz principal e raízes saindo dela, raízes laterais saindo dela. Então eu tenho uma dicotiledônea. Na imagem de número 5, eu tenho uma folha mostrando a nervura central e várias nervurinhas se ramificando dela. Isso é característica de planta dicotiledônea.
certo? Que tem os dois cotilédonos. Lembra do feijãozinho, quando eu boto ele para germinar, que a sementinha de uma viram duas e ficam grudadinhas lá no pé de feijão, dando aí nutrientes para a planta desenvolver. A próxima é um bambu. O bambu é uma monocotiledônea também, até pelo caule a gente pode observar isso. Depois eu tenho uma outra planta aí, certo? Parece ser um pé de ipê, é uma dicotiledônea. E por último, eu tenho uma vagem. E a vagem, eu tenho que lembrar, lembra do pezinho de feijão, folhinha, igual à questão 5, então também é uma dicotiledônea. Retomando, ficou M, 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 D, D, M, D, D. E a nossa última questão para finalizar fala o seguinte: um grupo de estudantes, em visita a um horto florestal, listou as seguintes plantas que deveriam ser observadas e analisadas: ipê branco, paineira, cipestre. Cipestre está aí no grupo dos pinheiros, tá? Samambaia, mangueira, pinheiro do Paraná, avenca. Avenca é uma espécie aí que pertence ao grupo das pteridófitas, né? Uma samambaiazinha. Açaí e jequitibá rosa. Entre as plantas observadas no horto, letra A diz o seguinte: indique aquelas que pertencem ao grupo das gimnospermas e cite uma característica reprodutiva particular desse grupo. Então, as duas plantas que eu tenho aí que pertencem ao grupo das gimnospermas vão ser os cipestres e o pinheiro do Paraná. Então, eu tenho o cipestre e o pinheiro do Paraná. E uma característica que elas vão possuir na reprodução é a semente. Elas possuem sementes. A letra B, da número 10, fala o seguinte: cite exemplos de plantas do grupo das pteridófitas e mencione uma aquisição característica evolutiva desse grupo quando comparado às briófitas. Então, eu vou ter aí no grupo das samambaias, eu vou ter a avenca e samambaia. São as duas pteridófitas que eu possuo aí. Então, a avenca e a samambaia. E a característica evolutiva que elas possuem em relação às briófitas são os vasos condutores, lembrando que agora ela possui xilema e floema. E a última questão, a letra C da 10, fala o seguinte: indique uma planta monocotiledônea e uma planta dicotiledônea. A monocotiledônea eu posso citar aí o pé de açaí, certo? Lembra da palha do açaí? Lembra de uma palmeira, de um pé de coco? A palha dela, né, a folha, que a gente chama aí também de palha, a folha dela tem as nervuras todas retinhas, certo? Então elas são nervuras paralelinérvias, característica de uma monocotiledônea. Quando você vai na praia e vê aquele pé de coqueiro caído, as raízes parecem uma cabeleira, todas por igual. Olha outra característica aí de monocotiledônea. Então a monocotiledônea que eu cito é o pé de açaí. E a dicotiledônea? A dicotiledônea eu posso citar aí o jequitibá, a paineira, por exemplo, como representantes aí dessas dicotiledôneas, o ipê também, certo? Então a gente finaliza por aqui a correção da página 62 e 63. Fiquem atentos que eu vou postar aí novamente outras explicações. Vão seguindo aí no canal, que eu vou postar agora ainda as explicações e as correções das páginas seguintes que eu já passei por e-mail, certinho? Beijo, meus queridos, se cuidem, fiquem bem e não saiam de casa, ok?